Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para mais um culto e é uma alegria para a gente poder participar com vocês. É uma pena que a gente não pode fazer isso presencialmente ainda, mas eu gostaria de convidar vocês a cantar com a gente o quanto esse Deus continua sendo bom, o quanto Ele é bom mesmo em situações adversas da nossa vida. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Vazias, coração cheio
você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser, e que motivo pra existir, se não for você? O que tenho eu, Deus meu? Graça e paz, meus amados irmãos, uma alegria novamente estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas ansiosos para que, e orando, para que logo possamos estar juntos, nós como culto comunitário, com os irmãos reunidos. O tempo vai passando, a saudade vai aumentando, e a nossa oração é para que tudo logo se restabeleça e assim nós possamos voltar à nossa normalidade. Os avisos continuam para que os irmãos possam continuar atentos a todas as nossas programações, tudo que tem sido divulgado aí nos nossos grupos, para que a gente possa, como igreja, continuarmos juntos, mesmo nesse tempo de isolamento. E nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos estar meditando. As últimas duas mensagens que eu trouxe era sobre um legado, sobre como nós possamos deixar uma história que possa ser contada. E eu usei dois personagens, um como uma história que não deve ser contada e outro como uma história de um homem que obedeceu a palavra de Deus, que obedeceu à vontade de Deus e deixou um legado maravilhoso. Falamos de Georão e falamos de Neemias. E hoje eu gostaria e essa noite eu gostaria que nós pudéssemos estarmos refletindo sobre algo que faz com que realmente nós possamos fundamentar a história que nós estamos escrevendo. Seja hoje, amanhã e sempre. É a força da aliança que Deus fez com cada um de nós. E essa força da aliança que Ele tem conosco, Ele faz com que a gente possa estar cada vez mais assumindo compromissos com Ele e com a sua obra e com o seu reino. E é sobre isso que nós queremos falar, dessa força dessa aliança e qual é a aliança que Ele fez com nós. O texto que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 29, dos versículos de 9 a 15, que diz assim: sigam fielmente os termos dessa aliança. Então aqui ele vai dizer para nós quais são os termos. Para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Então tem uma condição dessa aliança já. Para que nós possamos prosperar em tudo que nós formos fazer. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar, e vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando sobre juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço essa aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco, na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Olha que lindo essa palavra. E aqui então nós vemos Deus convocando uma assembleia de forma solene. Naqueles dias, essa assembleia solene foi convocada com todo mundo juntos. Hoje,
a convocação dessa assembleia solene, aonde Deus está convocando nós para relembrarmos dessa aliança que Ele fez com cada um de nós, ela está se realizando na casa de cada um nesse momento agora. Mesmo que distantes, mas juntos, reunidos agora, Deus nos convocando para relembrar dessa aliança que Ele fez com o povo de Israel e hoje com a sua igreja. E eu vejo aqui que essa convocação solene e essa força da aliança é a força daquele que tem todo o poder com aquele que é frágil, que precisa de cuidado. E isso é bonito porque esse Deus Todo-Poderoso é Ele que estabelece os termos dessa aliança. Porque nós, nessa fragilidade humana, quais seriam as possibilidades de nós estabelecermos alguns termos dessa aliança? Então é o Deus Todo-Poderoso que vem de encontro a essa humanidade, que vem de encontro aos seus filhos, que vem de encontro aos seus amados e estabelece uma aliança de amor, uma aliança de cuidado. Esses são os termos pelos quais essa aliança ela é estabelecida. De cuidado, de proteção, de fidelidade. E eu acho isso muito bonito, porque é somente um Deus Todo-Poderoso, um Deus que não existe sombra de variação, onipotente, onipresente, é que teria a condição de firmar esse compromisso. Porque nós não conseguiríamos honrar esse compromisso, porque nós não conseguiríamos em todo momento cuidar, nós não poderíamos a todo momento proteger, nós não poderíamos a todo momento ser fiel. Somente aquele que não tem a sombra de variação, que tem essa possibilidade de exercer e elencar esses termos. E ele só pede uma coisa, de contrapartida daqueles que estão recebendo essa aliança. Simplesmente a obediência. E talvez esse é um tema tão difícil para nós, que carregamos a força da desobediência, a força da autonomia, da autossuficiência junto com nós. E Deus espera que dentro dessa aliança, aonde Ele nos promete cuidado, proteção, fidelidade, Ele espera de cada um de nós obediência. E isso é uma reflexão muito importante para nós. Porque Deus continua cuidando, Deus continua nos protegendo, Deus continua sendo fiel. Mas e da outra parte do contrato? Da outra parte da aliança? Será que nós temos, de forma contínua, sendo obedientes aos termos desse compromisso? Aqui é Deus que toma iniciativa, é Deus que mantém a relação, é Deus que se mostra fiel. Isso revela o caráter maravilhoso desse Deus. E não só o caráter, como ele revela também esse amor inclusivo de Deus. E que o texto nos destaca, ele trabalha esse caráter inclusivo dentro de todos que estão na presença do Senhor nessa reunião solene. Começando com aqueles que são de Israel, ou nos nossos dias, reassumindo o compromisso para aqueles que, em um determinado momento da sua história, assumiu um compromisso real e verdadeiro com Jesus e passou a viver uma novidade de vida, religando novamente a sua vida a Deus. Mas esse amor inclusivo de Deus, ele não está restrito somente
a essa igreja, mas também aos estrangeiros, também aos de fora, como nós observamos. E ainda, ele está fazendo uma aliança, e eu acho lindo, porque essa aliança chegou até eu e até você. Quando ele diz que não faço essa aliança sob esse juramento somente com vocês que estão aqui conosco, na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Olha que lindo, na soberania de Deus, na sua onisciência, quando ele reúne essa assembleia solene, ele olha para aquele povo e também olha para cada um de nós, sabendo que um dia a sua graça ia nos alcançar. E que uma vez que a sua graça nos alcançasse, nós iríamos nos render ao senhorio desse Deus maravilhoso. E uma vez que nós assumimos essa posição, passamos a fazer parte dessa aliança no qual Deus está propondo aqui. E no Novo Testamento, essa aliança, Pedro, ele exemplifica para nós, na sua primeira carta, no capítulo 2, os versículos de 9 a 10, dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Essa é a nossa condição hoje diante de Deus, meu irmão. Diante dessa aliança. Agora nós somos uma geração eleita, porque a sua graça nos alcançou. Agora nós nos tornamos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas esse povo exclusivo de Deus não é para terminar aqui. E aí o texto se estende. Não perdamos de vista a nossa missão. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus, mas em missão. Essa aliança nos leva ao engajamento missional. E a nossa missão é anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, e como esse mundo está precisando dessa palavra de esperança. Um mundo que está imerso às trevas, densa, que tem tomado conta, onde o caos tem se estabelecido. Como é importante nós compreendemos a força dessa aliança e a força desse compromisso missional que nós, como povo de Deus, temos diante desse próprio Deus. Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa aliança, existe uma promessa tão linda. Nós estamos em missão, nós temos uma promessa para cada um de nós. E talvez essa promessa pode trazer alento nessa situação de caos que nós estamos vivendo. Sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. É uma promessa maravilhosa. E prosperidade aqui não tem nada a ver com essa prosperidade sendo anunciada diante de uma falácia do evangelicalismo no Brasil, achando que você pode colocar esse Deus contra a parede, botar o dedo no seu rosto e dizer: eu determino, eu decreto, e que você tem que fazer o que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero. Aqui os termos dessa aliança, nós já compreendemos que não é dessa forma. Porque nós não conseguimos nos sustentar em nós mesmos. O único
consegue se sustentar em si mesmo é o Deus Trino. Logo, a parte que nos cabe é só de obedecer. E prosperidade, na narrativa bíblica, tem a ver com família, tem a ver com cuidado dos filhos, tem a ver com os netos, tem a ver com a chuva boa, tem a ver com as colheitas boas, trabalho abençoado, referencial de pessoas na sociedade. Isso é prosperidade, referencial de pai, referencial de um bom profissional, referencial de um bom cristão. Isso é prosperidade na Bíblia. E é isso que ele está prometendo nessa aliança. Prometendo o shalom, a paz, essa paz que excede o nosso entendimento, que é a paz que nos traz tranquilidade, mesmo diante de tanta tribulação, adversidade e dificuldade. Isso é prosperidade. Essa é a prosperidade na narrativa bíblica. E para que a gente possa seguir isso, ele diz: eu lhe ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que sejam cumpridos na terra no qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Para que a gente possa desfrutar dessa aliança. Como é importante a gente obedecer os decretos e as leis do nosso Senhor. Isso é obediência. É obedecer os decretos e as leis do nosso Deus. E assim nós entramos direto na missão. Para que, obedecendo e cumprindo essa lei, vivendo essa ética, vivendo essa moral de Deus, não uma ética, uma moral totalmente humana, não uma ética, uma moral religiosa, que tem uma forma linda, mas que não tem conteúdo nenhum, é superficial, é rasa, é supersticiosa, afasta, cria preconceito, cria divisões e contendas. Não é dessa ética, não é dessa moral religiosa de que Deus está falando aqui, mas é o decreto, é a lei, é a moral do próprio Deus, de uma espiritualidade genuína e profunda. E quando nós vivemos isso, olha que lindo que o texto diz: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. E aqui é uma pergunta muito séria, que cabe nós fazermos nesse momento que nós estamos vivendo. Será que aqueles outros povos que estão no nosso entorno estão vendo sabedoria e discernimento daqueles que se chama filhos de Deus? Será que nós temos conseguido experimentar desse testemunho real e verdadeiro das pessoas que estão ao nosso entorno dizendo: eu vejo em você algo que tem muita sabedoria e discernimento, e eu anseio por uma palavra sua, por um conselho seu? Isso é missão. É para isso que nós vamos usar todas essas condições de que Deus está fazendo por nós, sendo o instrumento dele na condução das nossas vidas, para que os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. E às vezes eu fico preocupado quando os outros povos veem em nós só um discurso de ódio, um discurso que, em vez de incluir, afasta. Um discurso muitas vezes sem sabedoria nenhuma, sem discernimento nenhum. Como estaremos honrando essa aliança que Deus tem feito por nós, agindo dessa forma? E assim,
a missão que Ele propôs para cada um de nós não se concretiza. Nós precisamos compreender que Deus nos ama de uma forma imensa e se interessa por cada um de nós, muito antes mesmo de a gente ganhar a consciência disso. Esse é o grande princípio que nós compreendemos nesse texto que nós acabamos de ler. E o segundo conselho é que os princípios e os valores dados por Deus são fonte de sabedoria para que tudo lhe vá bem. Irmãos, tempos de dificuldade, tempos de luta, procuramos de forma desesperadora o que fazer. Aqui tem um conselho maravilhoso para a tua vida. Viva os princípios e os valores dados por Deus, porque ali são fonte de sabedoria que vai conduzir a tua vida de uma forma boa e agradável. E que a gente possa, uma vez que compreendemos isso, usar tudo o que nós temos, recursos, testemunho, intelectualidade, para que a gente possa investir tudo isso em missão. A missão que Deus está fazendo na história. E essa missão que Deus está fazendo na história, Ele ama realizar ela junto com você. E assim nós possamos viver a aliança de Deus e não perder jamais de vista o foco na nossa missão. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e nesse olhar o Senhor nos deu a possibilidade de desfrutar uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos uma aliança com o Senhor. E aliança diante de um Deus que não existe sombra de variação. Por isso, ó Deus, eu te peço, nos capacita, cada um de nós, a vivermos a nossa parte da aliança, que é a obediência ao Senhor, e vivendo, respeitando os teus decretos e as suas leis, e não perdendo jamais de vista que nós estamos em missão, e que o Senhor está construindo essa história missional junto com cada um de nós. Capacita a tua igreja, fortalece cada um de nós, cada família que está assistindo. Que o Senhor continue tendo misericórdia desse país, tendo misericórdia da nossa cidade. Ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, sobre essa situação, que possa ser restabelecida e que nós possamos voltar à nossa normalidade. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados irmãos, que a graça, que a paz, que as consolações do Santo Espírito acompanhem essa igreja, hoje, amanhã e sempre. O meu muito obrigado e até a próxima.